Ok, pessoal, então a partir de agora eu já estou gravando, mas não se preocupem não. Eu vou estar acompanhando aqui pelo telefone celular também, que eu estou na videoconferência, né? Vocês podem ver que tem dois de mim aí. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou ficar olhando o bate-papo aqui, né, de vez em quando e vou responder para vocês, certo? Então vamos lá. A parte de fundamentos de química orgânica. O que na verdade significa a química orgânica? O que é, para que serve, está no nosso dia a dia, não está? Então, vamos lá. Né? Sejam bem-vindos, né, a esse ano. Espero que a gente possa ter um excelente ano, que a gente possa compreender bem, que vocês possam se preparar para o Enem e todo mundo possa alcançar os objetivos que desejarem, tá? Então vamos lá. Na química orgânica, pessoal, existem, quer dizer, não na química orgânica, na química em geral existem ramos, certo? Áreas que nós trabalhamos, essas áreas aí, e cada área é destinada a né, como fala aqui, ó, ramo. Cada área aqui é destinada a, a uma pesquisa específica. Então nós temos essa área da química orgânica, né, que igual como todas as outras, ela é de extrema importância, principalmente no nosso dia a dia, certo? Mas a química orgânica, ela tem uma característica. Nenhum deles está tão relacionado com o nosso dia a dia como ela. Né? Por exemplo, a gente tem a química inorgânica, tem, né? Água, os minerais e tudo, mas eles não estão tão relacionados quanto o nosso dia a dia. Veja as imagens aqui. Né? A gente tem aqui, ó, uma, um folhetinho aqui de remédios, né? Uma cartela, esqueci o nome, uma cartela de remédios. Né? A gente tem aqui, ó, nessa outra imagem, né, cadeira, mesa, plásticos, né, em geral. E aqui nessa última imagem a gente tem uma cadeia de DNA. Como é que está relacionado no nosso dia a dia com a química orgânica? Né? Está relacionado porque os compostos orgânicos eles estão inseridos, englobados aqui nessa parte. Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Os compostos orgânicos, pessoal, eles estão aqui, ó, né? Envolvidos aqui nessa parte, né? Nos remédios, nos utensílios diários, principalmente os plásticos, tá? Que eu não sei se vocês já ouviram falar, são chamados de polímeros e também, né, até mesmo no nosso corpo humano, cadeia de DNA. A gente vai ver isso aí, a gente vai ver por que eles estão inseridos no nosso dia a dia, né? Então aqui, ó, algumas frases, né? Eu vou colocar aqui para que vocês possam compreender. Então, ó, sem as moléculas orgânicas, pessoal, não existiria vida em nosso planeta, tá? Por quê? As árvores, os animais, né, os próprios minerais em si, tudo tem composto orgânico, tá? As moléculas orgânicas, elas podem ser consideradas aí o coração da vida, certo? Bom, vamos então começar aí um breve histórico, né, de como surgiu a química orgânica. A gente começa com esse Carl Scheele. Ele, inicialmente, isso aí foi no século XVIII, né, muitos anos atrás, né, não tanto, né, é jovem, mas ao mesmo tempo para a gente não é, bem distante. Mas ele isolou uma série de compostos derivados de organismos vivos. Por exemplo, do leite, ele conseguiu retirar, né, fazer esse isolamento do ácido lático. Né? Vocês veem muito um exemplo de ácido lático quando, por exemplo, a pessoa está praticando algum esporte e chega em casa e fica extremamente cansado e às vezes até cai, né? Você vê aqueles corredores caindo. Então o ácido lático ele é responsável por aquela fadiga muscular. Ah, mas ele só é responsável por isso? Não, tem muitas outras aplicações. Tá? A gente também tira aí o ácido cítrico do limão, né? Esse sabor azedo, que hoje em dia a gente pode até comprar, né? Na hora que você vai fazer alguma comida, você pode colocar somente o ácido cítrico para dar esse sabor
ácido, né, sabor azedo nos alimentos. Conseguiu-se isolar a ureia da urina, né? A ureia é uma das aplicações, é um adubo muito bom, muito potente, tá? E também ele conseguiu isolar a glicerina da gordura, né? A glicerina, ela também, pessoal, além de ela servir como combustível, tá? Ela é inflamável, ela tem diversas outras aplicações. Então, iniciou assim, né? A química orgânica iniciou assim, não era nem chamada de química orgânica ainda, né? Ninguém sabia que existia esse ramo ainda, né? Então, dando continuidade a essas descobertas, em 1777, né, Bergman, ele propôs a primeira divisão da química. Aí começou a se delinear a ideia de compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Então percebam o quê? Que ele separou aqui, ó, a química inorgânica, né? A química inorgânica da química orgânica. Então a química inorgânica, ela estuda basicamente os compostos que constituem o reino mineral. Já a química orgânica estuda basicamente os compostos que constituem o reino animal, né? Vamos dizer assim. Mas não só o animal, porque aqui seres vivos a gente considera também reino animal e reino vegetal, certo? E aí, nessa ideia, né, dando continuidade, Lavoisier, ele descobre que todos os compostos orgânicos possuem o elemento carbono. Não sei se vocês lembram, né, mas a gente estudou um pouquinho sobre Lavoisier lá na primeira série, que tratava da lei de Lavoisier, né? Lei da conservação das massas. Lavoisier tem, pessoal, assim, uma participação importante na química, né? Não é à toa que ele é considerado o pai da química moderna, certo? Então, vamos lá, dando continuidade. Eu acho que até agora ainda não surgiram tantas dúvidas, não, tá? Mas, assim, a gente percebe que agora é uma parte bem conceitual mesmo, certo? Veja bem, estamos pulando agora de 1777 para 1807. 30 anos, né? Basicamente, depois. Então, Berzelius, começou com Berzelius. Ele criou a teoria da força vital. E aí, o que é que ele afirmou a respeito dessa teoria da força vital? Ele afirmou que um composto orgânico ele não poderia ser sintetizado em laboratório. Ou seja, os compostos orgânicos, pessoal, só poderiam vir de organismos vivos. Então, assim, ainda não se acreditava que poderia-se, né, formar esses compostos, sintetizar, né? Essa ideia de sintetizar na química é como se fosse assim, originar, criar, né? Fica muito forte a palavra criar, né? Porque a gente sabe que a matéria não é criada, né? Ela é transformada. Então, por isso que a gente fala de síntese, de ser sintetizado, tá? E aí, ó, começamos aí com alguns estudiosos, alguns cientistas que começaram a derrubar aquelas teorias, né? E uma delas foi essa do vitalismo, que é essa teoria que a gente viu antes, que é a teoria da força vital. Então, Friedrich Wöhler, né? Então, em 1828, ele derrubou essa teoria. E aí ele sintetizou a ureia a partir desse composto aqui, ó, cianato de amônio. Tem uma característica interessante aqui, tá? O cianato de amônio é um composto inorgânico. E a gente vai depois começar a saber a diferença uns dos outros aqui. Já a ureia é um composto orgânico. Então ele partiu de um composto inorgânico, né, com técnicas de laboratório. Uma delas que ele utilizou aqui foi a energia na forma de calor. E essa substância, né, o cianato de amônio, ele reorganizou-se. Veja, existe uma transformação aí, né? Então ocorreu essa reorganização do cianato de amônio, tá? E ele transformou-se aqui na ureia, certo? A ureia, pessoal, é uma das substâncias que a gente encontra na urina, que é responsável por aquele cheiro forte, né? Então nós temos aí a primeira síntese orgânica feita em laboratório. Vamos ver o que foi que ele falou, né? Com certeza ele se comunicou com outros cientistas e Wöhler, ele enviou aí, ó, uma carta
para Berzelius, né? Que foi o criador da teoria da força vital. Perceba que a teoria da força vital, pessoal, até aquele momento era apenas uma ideia, né? Baseada em quê? Baseada em observação, certo? Então ele disse assim, ó, devo informá-lo que consegui preparar a ureia sem a necessidade de um rim de animal, seja homem, seja cachorro. A ureia foi obtida a partir de uma substância inanimada em um grande balão de vidro, que nada tinha de vital, né? Então, esse foi o pontapé inicial para que a química orgânica pudesse ser delineada, né? Pudesse ser realmente separada e que os compostos puderam ser sintetizados em laboratório, né? A partir desse momento aqui. Iniciava-se aí, pessoal, uma grande descoberta e uma grande contribuição para a sociedade, certo? Depois, ó, um outro trecho, né, que ele enviou também para Berzelius, 7 anos após que ele sintetizou a ureia. Veja bem, olha o que é que ele diz. Hoje em dia, a química orgânica quase me enlouquece. Parece-me uma primitiva selva tropical cheia das coisas mais notáveis. Uma selva infinita e aterradora na qual se tem medo de entrar, pois parece não ter saída. Veja que naquele momento ainda era bastante assustador, né? Eles chegarem e dizerem assim, fantástico isso. Mas por que isso? Por que ele estava com tanto medo disso? Porque existiam assim descobertas notáveis, descobertas incríveis que estavam acontecendo, né? Imagine aí, hoje em dia, para a gente é fácil compreender, porque a gente tem aplicação direta. Imagine os medicamentos, pessoal, que puderam ser sintetizados, né? Originados. Por exemplo, os corticoides hoje em dia, né? Nós vivemos em um momento que estamos vivendo tão assolados, né, por uma pandemia, e são indicados às vezes alguns corticoides para que a pessoa possa tomar, né? Então, outros medicamentos, né, os antibióticos e assim por diante, certo? Então, realmente, hoje nós podemos compreender a grande contribuição destes cientistas. Dando continuidade, eu vou passar aqui para vocês, deixa eu só colocar esse vídeo, eu vou colocar só o som aqui para vocês, tá? Só sair rapidinho e colocar o som aqui. Vocês não vão me ouvir mais, mas daqui a pouco eu estou voltando.
Pronto, pessoal, voltei aqui com o áudio, tá? Então, veja a grande importância, né, da descoberta da ureia. Mas veja que assim, não foi tão simples quando a gente olha na fórmula, né? Então a gente vê que houveram diversos estudos aí e a descoberta, a síntese da ureia, né, é considerada uma das 100 maiores descobertas da química de todos os tempos, né? Bom, dando continuidade ao histórico da química, em 1858, né? Então, assim, muitos cientistas começaram a se dedicar. Então, Kekulé, né? Depois eu passo para vocês o nome dele, que é bem grandão. Ele define que a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos de carbono. Então, agora a gente começa a compreender, pessoal, por que, na verdade, né, a química ela se preocupa com esse estudo, né, a química orgânica, e por que ela é tão importante, né? Por que nós, seres humanos, fazemos uma parte tão vital? Porque o nosso corpo ele é composto muito, além de água, por carbono, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Acho que sim, né? Responda aí alguém, por favor. Ah, beleza. Obrigado, Emanuel. Ótimo. Então vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Atualmente, então a química orgânica é a parte da química que estuda quase todos os compostos de carbono, certo? Por que quase todos? Porque existem alguns compostos que têm carbono, mas eles não são considerados orgânicos, tá? Eles são denominados compostos transição. Por exemplo, HCN aqui, ó. Isso aqui é um ácido, tá? Ácido cianídrico. Esse aqui, ó, é CO, monóxido de carbono. Então, isso aqui é um óxido. CO2, dióxido de carbono. K2CO3 é um sal. É sal do grupo dos sais. Não é aquele sal que a gente tem, o sal de cozinha, tá? É o carbonato de potássio. Também tem o carbono grafite, carbono diamante, etc. No decorrer de nossas aulas, do nosso aprendizado da química orgânica, a gente vai saber diferenciar quem são compostos orgânicos de inorgânicos. Não se preocupem, tá? Beleza. E se alguém tiver alguma dúvida, é só colocar no bate-papo que eu estou ouvindo. Lendo, quer dizer também, né? Ouvindo não, estou lendo. Então vamos lá. Elementos organógenos, né? Palavra estranha é essa. São os elementos, pessoal, que compõem os compostos orgânicos. Então, qualquer elemento que está dentro de uma cadeia orgânica, que nós vamos ver já já, são chamados de elementos organógenos. Os principais são esses 4 aqui, ó. Carbono, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E esses outros, fósforo e enxofre? Tem também, mas esses aqui, ó, a maior parte dos compostos orgânicos tem eles, tá? As linhas estão saindo meio garranchudas assim porque faz tempo que eu não pratico esse negócio, tá? Mas não esquenta não que vai dar certo. Beleza, então. Então, continuando aqui, pessoal. Elementos organógenos, tendência de ligação. O que é isso? Vamos lá. Tendência de ligação é a quantidade de ligações que os elementos fazem, que eles realizam, certo? Então, veja bem, o hidrogênio ele é considerado monovalente porque ele realiza apenas uma ligação. E a ligação, pessoal, Esse é o resultado principal. Só um instante, que a moça do Google aqui decidiu falar comigo, não sei porquê. Ficou quieta. Bom, Lara está perguntando aqui, professor, todos os remédios da química são orgânicos ou só os corticoides? Na verdade, Lara, existem muitos medicamentos, não só os corticoides, tá? A maior parte, se não todos os medicamentos, podem ser considerados derivados de compostos orgânicos, certo? Quando a gente vê aqueles nomes, né? Maleato de alguma coisa, que hoje, como a gente compra os genéricos, a gente compra pelo nome, né? Por exemplo, Tilenol, que a gente chamava de Tilenol, que é um nome comercial, a gente chama hoje pelo nome científico, paracetamol, é composto orgânico, certo? Então,
todos os remédios são considerados compostos orgânicos, tá? Inorgânico podemos até ter, mas eles são sintetizados, vamos dizer assim, juntamente com compostos orgânicos para ter sua ação, certo? Bom, então vamos lá, olha só, novamente aqui, a questão de ligação. O hidrogênio ele é monovalente porque apresenta uma valência e ele realiza uma ligação. Ligação, pessoal, na orgânica a gente vai ver representado por traços assim. São chamadas de fórmulas estruturais planas, tá? Não se preocupem que a gente vai aprender com o tempo isso aqui. Então, uma ligaçãozinha aparece. O oxigênio é bivalente, duas ligações. Mas veja como pode aparecer. Duas ligações assim são chamadas de ligações simples, tá? Quando tem um traço só, são chamadas de ligações simples. Quando tem dois traços, são chamadas de ligações duplas, tá? Então, o oxigênio pode vir com duas ligações simples ou uma dupla. O que é que significa essas bolinhas aqui? São os elétrons, que estão chamados de elétrons livres, que também são chamados de não compartilhados ou isolados. Isso aqui a gente vai também compreender como é que a gente sabe quantos elétrons tem livres em cada elemento. É bem simples, tá? Veja o nitrogênio. Ele diz que o nitrogênio é trivalente. Por quê? Porque ele realiza três ligações. Elas podem vir três simples, pode vir uma simples e uma dupla, ou pode vir com três aqui, que ela é chamada de tripla. Tá? E o carbono, que é considerado tetravalente, tá? Essa ideia de tetravalência também foi proposta por um cientista, o nome dele lá a gente vai ver já já. Então, só que o carbono pode vir assim, organizado. 4 ligações simples, 2 simples e uma dupla. Pode ser 2 duplas e pode ser uma simples e uma tripla. Ok? Então, a gente vai ver muito isso aqui. Com o tempo a gente começa a aprender, pessoal. Não se preocupem, que às vezes a gente fica preocupado em dizer, e agora? Como é que eu vou entender tudo isso? Não se preocupem não, tá? A gente compreende isso já já. A prática vai fazer com que a gente compreenda. Tem uma parte boa que eu esqueci de dizer para vocês aqui em química orgânica, tá? Vantagem na química orgânica. Tudo que a gente estuda aqui não tem cálculo, mas compensa pela teoria, tá? Tem bastante teoria e a gente só consegue aprender praticando. Ok? Enquanto isso, eu vou ficar vendo aqui. Qualquer dúvida, pode escrever. Beleza, então vamos ver um exemplo aqui dessa questão de valência, pessoal, ligação e tudo. Então ele diz assim, quantos pares de elétrons não compartilhados existem nessa molécula? O que é isso? Eu até coloquei um quadrinho aqui do lado para a gente lembrar o que é par de elétron não compartilhado. São chamados elétrons livres, tá? E como é que a gente sabe disso? No oxigênio tem 4, no nitrogênio tem 2. E aqui na molécula a gente tem oxigênio, tem nitrogênio, beleza, tem o bromo. Bromo não tem, ou tem, a gente vai ver, né? Carbono não tem elétron livre, hidrogênio não tem. Como é que a gente sabe? Aqui, não tem nenhum elétron livre ou não compartilhado, certo? Aí a gente descobre da seguinte forma, de acordo com o grupo, a gente acaba descobrindo isso aí. Veja bem, existe uma regrinha, tá, chamada regra do octeto. Regra do octeto, que diz o seguinte, que, salvo algumas exceções, os elementos, a grande maioria dos elementos, eles estabilizam, eles ficam estáveis naquela forma dele, quando na sua última camada, ou camada de valência, ele apresenta 8 elétrons. Então, esse é o grande detalhe. Aí como é que a gente descobre aqui? Veja, o que é que acontece aqui? Grupo 16, aí a dica está aqui, no grupo 16, que é também chamada família 6A, lá da tabela periódica. Aqui, a gente tira o 1, e aí ele vai ficar com 6, eita, peraí, 6 elétrons na camada de valência. Então, o que é que acontece aqui com o oxigênio? Vai ficar assim, 1, 2,
3, 4. E aqui, ó, 5, 6. 6 elétrons. Por quê? Porque ele é do grupo 16. Só que dos 6, 2 se ligam, que está aqui, se ligam ao carbono. E aí sobra aqui, ó, 4. Então, em cada oxigênio, existem 4 elétrons na camada de valência, como está apresentado nesse quadrinho aqui embaixo, ó, à direita. Em cada oxigênio. Toda vez vai ser assim. Nitrogênio, veja, é do grupo 15. Então, se é do grupo 15, ele tem 5 elétrons, só que 3 já está aqui, ó. 1, 2, 3. E aqui, ó, 4, 5. Como esses aqui estão ligados, então a gente apaga. Então, como está aqui, ó, no quadrinho embaixo também aqui à direita. 2 elétrons, toda vez. Então, já aqui o enxofre, grupo 16, tem 6. Só que dos 6, tem 2 ligados. Então, vai sobrar, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui o bromo, grupo 17, tem 7. Só que dos 7, 1 está ligado. Então, se dos 7, 1 está ligado, sobram aqui, só um instantinho. Deixa eu apagar. Vou colocar um X, que é melhor. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a gente vai chegar à conclusão de quantos pares de elétrons não compartilhados tem nessa molécula. Aí, ó, mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? 4 no enxofre, 4 no oxigênio, 2 no nitrogênio e 6 no bromo. Final das contas, opa, vamos voltar lá, calma. Final das contas, nós temos a quantidade. Quantos pares aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pares de elétrons. Cuidado, viu? Estamos falando aqui, ó, de pares de elétrons. São 8 pares, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Se fosse para ele dizer quantos elétrons, aí vai ser o dobro, 16. Deixa eu ver, Júlia perguntando, professor, iremos fazer exercício de classificação de cadeia? Vamos sim, Júlia. Fazer bastante, tá? Então, próximo agora. Provavelmente alguns de vocês já devem estar estudando, né? Se preparando para o Enem. Então, alguns já devem estar ligados aí do que a gente vai fazer nas próximas aulas, certo? Então, vamos lá. Algumas propriedades dos compostos orgânicos, tá? Então, ó, eles apresentam um elevado número de compostos. Atualmente existem registrados, pelo menos 9,8 milhões de compostos orgânicos. A predominância é de ligação covalente. A gente vai depois ver essa ideia de ligação covalente e ligação iônica. Eu vou colocar lá, tá, algumas instruções no Google Sala de Aula. Vou colocar no WhatsApp também, pessoal. Eu não gosto muito de usar o WhatsApp. A gente precisa utilizar. Eu compreendo a necessidade, certo? Mas é porque as mensagens ficam muito acumuladas. A gente acaba se perdendo. Por exemplo, eu não lembrava que eu tinha falado com vocês essa semana passada, né? É muita mensagem acumulada, tá? Mas tranquilo, sem problema. Então, eu vou colocar lá no Google Sala de Aula. E também vou colocar no WhatsApp. Só que o WhatsApp vai ser mais para orientação. Vai ter os materiais. Eu aconselho vocês quem puder utilizar o Google Sala de Aula, vai estar tudo organizado lá. Então, predominância de ligações covalentes, vamos ver o que é. E a grande maioria dos compostos orgânicos é inflamável, tá? Ou seja, são combustíveis, sofrem combustão. Dando continuidade, a grande maioria é insolúvel em água, pois são predominantemente apolares, né? Aí a gente tem a questão de polaridade de ligações, aí, né? Que também eu vou colocar algumas instruçõezinhas lá para vocês. Caso eu demore um pouquinho, vocês podem também dar uma olhada lá no livro, né? No livro que eu postei para vocês, né? No livro da primeira série, que vai ter isso aí tudo. Mas eu vou postar alguns resuminhos lá que podem ajudar. Então,
essa insolubilidade é devido à questão da polaridade. Por quê? Porque os compostos orgânicos, na sua maioria, eles são apolares. De acordo E com a a água, matéria, compostos orgânicos deixa são eu moléculas só formadas por falar átomos aqui, de a carbono moça do ligados Google está por falando meio de comigo. Eu não ligações sei porque que ela covalentes fala entre si toda com hora. outros elementos, Ó, ela está como explicando sobre hidrogênio, compostos orgânicos, ó. oxigênio, nitrogênio, fósforo e halogênios. Pronto, agora ela ficou quieta. A gente não pode falar nada, né, no telefone, que ela já acha que está conversando com ela. Que chata. Metida, essa mulher do Google é metida. Mas tudo bem, vamos lá. Continuando, né? Então a questão de solubilidade. A água é polar e os compostos orgânicos, na maioria, são apolares. Compostos com polaridades diferentes são insolúveis. Tá? Outra característica, eles são maus condutores de eletricidade e calor. Também reagem mais lentamente que os compostos inorgânicos, certo? Eles requerem o uso de catalisador. O que é um catalisador? Catalisador, pessoal, é um outro composto, uma outra substância que acelera o processo reacional, que acelera a reação. Então, os catalisadores são aceleradores para reações, tá? Beleza. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Ainda não. Beleza, vamos lá. Outra característica, eles apresentam pontos de fusão e pontos de ebulição baixos, quando comparados aos compostos inorgânicos iônicos, tá? E aí, como exemplo, a gente tem aqui, ó, o sal de cozinha, que esse aqui é o chamado cloreto de sódio, ou NaCl, é um composto inorgânico, né? É iônico, e o ponto de fusão do sal, ó, 801 graus. Ponto de ebulição, 1490 graus. Né? Já o gás de cozinha, né, que é um composto orgânico, olha o ponto de fusão dele. A hora que ele começa a ficar líquido, menos 183. Já a ebulição, que ele fica gasoso, 0. 0 grau, ele já está lá, né, entrando no estado gasoso. O gás de cozinha, pessoal, é uma mistura de gases, tá? Que a gente vai ver depois o que é. Também conhecido como GLP. Não sei se vocês já ouviram falar. Gás liquefeito de petróleo. Por isso que quando a gente pega num botijão de gás e balança, a gente acha que tem um líquido lá, né? Porque na verdade é o gás, é o produto gasoso que está no estado líquido, né? Que está liquefeito lá. Certo? Outra aí, ó, parafina. Né? Isso aí é um exemplo. Ó. Da vela, é uma mistura de compostos orgânicos, é facilmente fusível. Fusível é o que aqui? Ela derrete muito fácil, né? Se funde muito fácil. Basta a gente colocar a vela, acender a vela, a parafina já está derretendo um pouquinho lá. Ok? Dando continuidade, eles geralmente apresentam baixa estabilidade diante de agentes energéticos, como temperatura, pressão, ácidos concentrados, certo? O que é essa questão de baixa estabilidade? Eles não permanecem muito naquela condição que é estabelecida aqui. Por exemplo, você pega a glicose, né? Glicose não, desculpa, sacarose, o açúcar, né? E aí, ó, coloca ácido sulfúrico e aí ele separa-se, né? Aqui, ó, certo? Isso aqui é chamado de combustão, tá? Combustão da sacarose. A gente vê que forma um produto negro por causa do carbono, muitas moléculas de carbono. E o outro produto, a água, fica no estado vapor. Então, se você misturar ácido sulfúrico com açúcar, né, ele vai ocorrer aí o processo de combustão, que é chamado, vai liberar a água no estado vapor e vai ficar carbono. Então, você vai ver aquele produto negro, tá? Beleza. Aí, ó, a gente começa a ver algumas questões aí, né? Como eu falei, carbono tetravalente, quando a gente falou que ele faz 4 ligações e assim por diante. Isso foi proposto por Kekulé em seus postulados, que ele apresenta 3 postulados, tá?
Então, o primeiro deles, o carbono, ele realiza 4 ligações para poder estabilizar, de acordo com aquela regra do octeto. Por quê? Porque o carbono, pessoal, é do grupo 14 da tabela periódica. Então, ele tem o quê? 4 elétrons na camada de valência. E para ele estabilizar, né, ele vai ter os 4 carbonos, as outras 4 ligações ele vai realizar. Ok? Primeira característica, né, primeiro postulado de Kekulé. Alguma observação? Uma observação importante. Lembra que o carbono lá na sua composição, ele poderia apresentar somente as ligações simples, né, que são chamadas de ligações, que ele é considerado saturado, um composto saturado. A gente vai saber por que depois. Também ele pode ter ligações duplas e triplas, e aí dentro de um composto, ele é considerado insaturado. Essa questão de saturação e insaturação, ela influencia muito, tá? Na composição de novos compostos e nas reações químicas. A gente vai ver depois. Segundo postulado de Kekulé. As 4 ligações, as valências simples, né, as ligações simples do carbono, são iguais e coplanares, ou seja, ela tem o mesmo tamanho, pessoal, tá? Energia, tem a mesma energia, tem tudo. Então, aí tem um exemplo, ó, o CHCl3, né, o clorometano. Então, ó, nós temos aqui o cloro e aqui o carbono ligado com 3 hidrogênios e um cloro. Tá? Perceba que a posição do cloro muda. Ó. Aqui, ó. O cloro nessa ela está aqui, depois ele vem para cá, ó, no sentido horário, e aí ele muda. Mas aí, ó, não importa, os compostos eles são iguais. É como se você estivesse girando apenas esse composto. Tá? Então, é uma característica importante aí. E aí, ó, nós temos essas proposições, né? Lebel e Van 't Hoff, né, que foram cientistas, em 1874, eles propuseram esse formato de estrutura do carbono, uma estrutura tetraédrica. Né? Aí a partir daí, pessoal, a gente consegue explicar por que só existia um composto com a fórmula CH2Cl2, tá? Então, que é o dicloroetano. Então, o trabalho de Van 't Hoff foi extremamente criticado, tá? Mas depois a gente percebe que ele tem uma contribuição significativa para a gente compreender as características dos compostos atualmente. O carbono continua com essa estrutura tetraédrica, porque se você for ligar os pontos aqui, ó, se você for ligar, é porque ele está em movimento, mas se você for ligar os pontos aqui, né, dessas bolinhas cinzas, ele vai formar um triângulo com lados iguais, chamado de tetraedro, tá? Então, essa estrutura continua. Esses ângulos aqui, ó, que está dizendo, o ângulo de cada ligação aí, entre as ligações, é de 109 graus, 109,5 graus. Também 109 graus e 28 minutos, tá? Então, continuando, aí, ó, Kolbe, né, o que criticou, né, ele dizia o seguinte, que o trabalho de Van 't Hoff era recheado de bordas com efusões de uma fantasia infantil, mas ele estava errado, tá? E nessa brincadeira, né, com essa descoberta, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química. Van 't Hoff foi o primeiro ganhador do Prêmio Nobel de Química em 1901. Então, uma contribuição extremamente significativa para a química orgânica, né? E para a gente compreender, né, os compostos orgânicos. Então, vamos lá. Como é que a gente pode ver a simbologia, né, das moléculas que não são planas? Por exemplo, uma molécula plana, que ele quer dizer, é isso aqui. Ó. Quando a gente coloca no papel, essa molécula que está aqui do lado, não é torta não a ligação aqui, tá? É bem assim. Ó. Vocês entenderam. Então, aqui, ó. É assim. Essa representação que eu estou fazendo aqui é a mesma dessa daqui. Certo? Então, essa aqui é plana e essa daqui é considerada espacial. Certo? E aí a simbologia é a seguinte, ó. Essa ligaçãozinha aqui escura, ó,
ligações que se projetam para cima e para fora do plano do papel. Então é como se a gente estivesse vendo isso aqui do lado de fora, tá? Já essa tracejada são ligações que estão atrás. É como se a gente estivesse dizendo assim, ó, isso aqui está atrás do papel, então eu estou representando assim. Já essa ligação com tracinho é a que está representada no plano do papel, quando a gente desenha, como eu fiz esse desenho aqui embaixo. Certo? Por que é importante a gente compreender isso? Porque vai aparecer em algum momento para a gente não ter dúvidas a respeito disso. Ok? Então vamos lá. Teoria estrutural de Kekulé. Eu estou aqui só atento ao horário, pessoal, porque a gente termina já já, né? Continuando aqui, ó. Terceiro postulado de Kekulé. O carbono, pessoal, ele pode ligar-se um ao outro formando estruturas que são chamadas de cadeias, como a gente vê aí embaixo. Certo? Então essa característica ela é explicada, né, por causa do raio do átomo. Raio atômico, pessoal, o tamanho do átomo, tá? Então, porque o carbono tem um raio relativamente pequeno, o tamanho, e a capacidade dele de fazer 4 ligações em 4 direções diferentes. Tá? E aí isso é o que justifica o grande número de compostos orgânicos conhecidos hoje em dia. Certo? Então, carbono aí é considerado, né, junta-se um com o outro formando cadeias. Então, os postulados de Kekulé são: primeiro, o carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações. Segundo, as ligações simples, elas são iguais em tamanho, em energia, e também são coplanares, né? Elas estão no mesmo plano. Beleza. Terceiro, o carbono se junta um com o outro e ele pode formar estruturas que são denominadas de cadeias carbônicas, né? Como Júlia falou aqui na pergunta dela, né? Classificação de cadeia carbônica. Então, para aqueles que ainda não estão desconhecendo, a definição de cadeia parte a partir daí, certo? Beleza. Então, olha só. Deu 9 horas agora. Vocês vão ter agora um intervalinho, vocês vão ter a próxima aula, né? Que vai ser de biologia. Então, a gente finaliza, né, nossa aula aqui. Certo? Não, finaliza não, é 9h20 só, né? Não, então mais 10 minutos. Então, vamos ficar por aqui, beleza? Mas daqui a pouco, 10 minutinhos, aí a gente finaliza, tá? Então, veja bem, geometria dos carbonos. Carbono saturado, pessoal, apresenta essa geometria. O que, na verdade, é isso? Se a gente for colocar essa molécula no espaço, as ligações elas vão se organizar de tal forma que ela vai formar uma geometria. Aí ele diz tetraédrica. Vou dizer agora por quê. Ó, se eu ligar esses pontos aqui, ó, se eu ligar todos esses pontos aqui, um com o outro, olha o que é que vai formar. Vou até juntar aqui para vocês entenderem. Ó, ixi, é reto isso aqui, tá, pessoal? Se vocês estão vendo torto, vocês estão com problema de vista, mas está bem retinho. Então, olha só. Ele vai formar essa característica aqui, ó. Veja que ele forma um triângulo, né? Aí lá atrás eu ligo ele assim também, ó. Vou colocar até tracejado, tá? Vou colocar aqui tracejado para vocês entenderem, ó. Ele vai formar um triângulo. É uma pirâmide, né? Nem triângulo, uma pirâmide de base triangular. E essa pirâmide de base triangular, que tem todos os lados e ângulos iguais, é chamada de tetraedro. Por isso que ela é chamada de geometria tetraédrica. Os ângulos entre essas ligações, pessoal, todos esses ângulos aqui, ó. Ele está falando desses ângulos assim. Certo? Se nós fôssemos medir, claro que a gente não mede, porque isso aqui é microscópio, e nós já temos essa medida. Se nós fôssemos medir, a medida do ângulo é essa, 109,47. E aí isso aqui pode ser representado também por 109 graus e 28 minutos, que vocês vão ver também na literatura. Também 109,5 graus. Certo? Pode ter essa representação aí. Para o próximo agora. Carbono que tem uma dupla ligação. E o que é isso, né? Ó, pronto, ele já representou aqui, ó, como se ele tivesse 2 ligações simples e uma dupla aqui, certo?
Se a gente for ligar os pontos agora, ó, ele vai formar, ó, um triângulo equilátero, né? Por isso que aqui é chamada de trio analplana, e também essa geometria, algumas vezes, você pode ver triangular, certo? Geometria triangular. Os ângulos entre eles, aqui, ó, os ângulos entre eles são ângulos de 120 graus. E é bem óbvio aqui, porque se você somar os três, 120 com 120 com 120, vai dar, ó, 360 graus, que é o ângulo que é de uma circunferência completa, certo? De um giro completo, uma circunferência. Então, ângulos de 120 graus. E aí nós temos também, né, a próxima geometria, ó, que o carbono aqui apresenta uma ligação tripla, ele está representando isso aqui, ó, certo? E aí a geometria é chamada de linear. Por quê? Uma linha, né? Uma linha. Então, o ângulo aqui, ó, ângulo de 180, que é a metade de uma circunferência, certo? Vamos lá. Antes da gente partir para a classificação do carbono, certo? Deixa eu voltar aqui. A geometria linear pode acontecer assim também, ó. O carbono com uma ligação simples e uma tripla, mas pode acontecer assim também, ó. O carbono com duas ligações duplas, tá? E aí aqui ele vai se ligar a outro elemento aqui, ó. Vou colocar o hidrogênio e vou explicar para vocês depois porque que normalmente a gente liga hidrogênio. Então, ó, pode acontecer também. Essa geometria aqui, ó, o ângulo também é de 180 graus e a geometria também é chamada de geometria linear, certo? Tudo isso é necessário, pessoal, para que a gente compreenda depois, e quando nós formos visualizar uma estrutura, a gente possa perceber, né, todas essas nuances, todas essas características, tá? E aí a gente tem duas classificações ainda. Nós temos a classificação do carbono na cadeia e nós temos a classificação das cadeias carbônicas, que são diferentes, tá? Veja que está aí a animação, ó. Tem 4 tipos, né? Existem carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Isso foi uma questão muito conhecida no Enem, né? Com esse bonequinho aqui, que ele é chamado de nanokid. Não sei se vocês já viram essa questão. É muito conhecida no Enem, né? Com essa estrutura. Então, como é que a gente consegue perceber que o carbono é primário, secundário, terciário ou quaternário? O carbono é primário quando ele, olha só, estou vendo aqui, ó, o carbono primário, quando ele está ligado, ele se liga a 4 outros elementos, mas um dos elementos é outro carbono. Os outros 3 não são, mas um deles é. O carbono é secundário quando ele ligado a 4 elementos, mas 2 dos elementos dos 4 são carbonos. Ó, esse carbono secundário aqui está ligado a esse carbono e esse. E os outros 2, quem são? Os outros 2 são hidrogênios. Tá? O carbono é considerado terciário quando ele está ligado a 4 outros elementos, mas dos 4 elementos, 3 são carbonos. Aí você pode me perguntar, mas professor, aqui ele está ligado a hidrogênio. Tá não, tá? Vou explicar depois, a gente vai ver depois isso daqui. A gente vai expandir essa cadeia, a gente vai perceber que não está ligado. Então, das 4 ligações que ele está fazendo, dos 4 elementos com que ele está ligado, 3 deles são carbonos, um só é hidrogênio. E o carbono é quaternário quando, dos 4 elementos com que o carbono está ligado, todos os 4 são carbonos. Tá? Em uma cadeia carbônica, a gente consegue identificar desta forma. E aí a gente pode ver depois também algumas ideias aqui. Veja bem, de acordo com a norma da EUPAC, que é União Internacional de Química Pura e Aplicada, tá? A classificação dos carbonos ela só se aplica a carbono saturado, certo? Ou seja, cadeia dupla e tripla não recebe classificação. Um átomo de carbono que não está ligado a nenhum
carbono é considerado nulário. Exemplo, ó, esse daqui, ó. Aqui, ó. Não tem nenhum carbono ligado a ele ao redor. Então ele é considerado um carbono nulário. Existem alguns autores, pessoal, que preferem não se pronunciar, tá? No nosso livro, a autora, ela não fala nada, mas essa é a classificação correta. Então aqui, ó, ainda diz aqui, ó, muitos vestibulares, o ENEM mesmo ainda não atualizou com essas normas, tá? E outra, ó, classificação do hidrogênio depende da classificação do carbono a qual ele está ligado. Então, se o carbono é secundário, o hidrogênio também pode ser secundário, e assim por diante. Beleza. Então, as ligações recebem nomes, tá? Então, nomenclatura das ligações. Veja bem, elas recebem nomes. As ligações podem ser sigmas ou pi. Quando eu tenho, aqui ó, no quadro aqui a gente pode ver, quando eu tenho só ligação simples, quando ele está saturado, todas elas são sigma. Então o símbolo para sigma é esse aqui, 4 sigmas. Quando eu tenho uma ligação dupla, uma delas é sigma, a outra é pi. E simples sempre vai ser sigma, tá? Quando eu tenho tripla, uma é sigma e duas vão ser pi. Quando eu tenho aqui, quando é dupla, um é sigma, outro é pi. Um é sigma, outro é pi. Certo? Isso aqui é como se fosse assim. Qual o nome dessa ligação? Pronto, o nome dessa ligação é sigma. Se for simples, é sigma. Se for dupla, um é sigma e outro é pi. Se for tripla, um é sigma e as outras duas são pi. Certo? Então, vamos lá. Até este momento, alguém tem alguma dúvida? Porque eu pretendo parar por aqui. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Mas assim, pode ser que de repente podem surgir algumas dúvidas, tá, pessoal? Mas aí, não se esqueçam, vai estar tudo gravado, tudo tranquilo aí. Ok. Então, deixa eu só voltar aqui. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, tá? Depois eu vou postar para vocês todos os... só colocar aqui para eu aparecer, para ver se eu consigo. Ah, tá. Eu não estou conseguindo aparecer porque eu estou gravando eu também, tá? Mas assim, a partir deste momento, né, nós iniciamos já. Eu vou colocar os materiais lá, certo? Todos os materiais direitinho, não se preocupem, que eu vou compartilhar esse resumo com vocês. E aí nós daremos continuidade na próxima aula, que aí só será semana que vem, né? Enquanto isso, vocês têm já algumas coisas para estudar. O material que eu vou colocar, pessoal, tem exercícios, tá? Então, é algo interessante que vocês podem começar já a fazer, ok? Então, ó, um abraço a todos, tenham um ótimo resto de semana. E qualquer dúvida, eu estou lá no grupo para poder ajudar, tá bom? Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima aula.